Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar que lhe seja adequado. Oi, sejam bem-vindas ao Febras 25. Eu me chamo Gabriela e hoje o tema do vídeo é a dignidade da mulher. O assunto de hoje é sobre a dignidade da mulher, né? Antes de entender qual é a dignidade da mulher, vamos entender qual é a dignidade do ser humano. Qual é o nosso valor e de onde vem essa dignidade. Em Gênesis, primeiro capítulo, a gente vê que Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Com essa verdade de que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, essa é a nossa dignidade. Porque você ser semelhante a Deus é você ter consciência de si. Deus, ele é completamente consciente do que ele é, do que ele pode fazer. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, esse já é o nosso valor, porque somos assemelhados a Deus. Somos conscientes de nós mesmos. A palavra dignidade significa consciência do próprio valor. Então, quando as pessoas, o mundo, a sociedade fala que homem e mulher têm valores diferentes, isso é um erro, porque somos feitos, homem e mulher, semelhantes a Deus. Essa é a nossa dignidade. Somos como Deus. Nos assemelhamos a Deus. Temos parte do que somos é parte do que Deus é. Tem um livro chamado Deuses Feridos. É um livro que ele aborda, né? Ele fala um pouco sobre isso. Uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ele fala que a partir do pecado de Adão e Eva, do desejo, da inveja de querer ser como Deus, porque Satanás implantou neles este desejo de saber, né, que é ser como Deus. A partir desse desejo, se deu a salvação do mundo. Jesus se encarnou por nós e nos elevou a um status, né, a uma realidade ainda maior do que fomos criados. Então, se fomos criados à imagem e semelhança de Deus a partir do batismo, né, da filiação divina, somos filhos de Deus, somos parte de Deus, somos como Deus. Então, somos deuses, né? Jesus fala isso, vós sois como deuses. Então, a partir deste pecado, dessa realidade pecaminosa e da inveja de querer ser como Deus, nos tornamos filhos de Deus, ou seja, deuses, entre muitas aspas, né? Nos tornamos deuses a partir da filiação do batismo, a partir do sacrifício de Jesus. E eu nunca tinha linkado uma coisa com a outra. E é a mais pura lógica, né? Então somos como deuses depois do pecado, da redenção de nosso Senhor, da salvação do mundo, né? A partir do batismo. A gente vai entender um pouco sobre a dignidade da mulher, da onde vem essa confusão, né? Essa confusão mental da mulher não saber reconhecer a sua dignidade. E aí a gente vai partir de novo pro início, né? Vamos voltar de novo pro início. Eva foi tentada por Satanás, né? Óbvio, todos nós somos suscetíveis a todos os pecados, todos os tipos de pecado, né? Mas quando a serpente olha para Eva e fala assim, quando Deus bem sabe que quando vocês comerem do fruto da árvore do bem e do mal, vocês serão como deuses, serão conhecedores do bem e do mal. Com aquela invejinha, né?
aquele pecado da inveja ali no coração de Eva, de duvidar da sua própria dignidade. Bom, se Deus falou que sou como ele, se Deus falou que somos imagem e semelhança, mas a gente não sabe o que é o bem e o mal, eu também quero saber. Esse é o pecado da inveja. E a gente sabe que as mulheres, né, que existe um pouco de rivalidade, né, entre as mulheres. Não é, isso nem é papo de feminismo, mas assim, a gente vê que as mulheres, quando veem outras mulheres mais bem-sucedidas, mais bonitas, mais, assim, num status maior do que o nosso, a gente sente aquela pontinha de inveja, de querer ser como ela, ter a vida como ela. Somos um pouco mais suscetíveis à inveja, né? O homem é um pouco mais unido, ou então eles apartam, né? Quando sentem repulsa, eles simplesmente se apartam. As mulheres, elas sentem inveja e ficam maculando aquilo no coração. E a partir dessa suscetibilidade ao pecado da inveja, esse livro também, né, Deuses Feridos, ele vai falar que o anseio divino do pecado da inveja é você ansiar por ter dignidade. Ou seja, a mulher se esqueceu da sua dignidade. Nós esquecemos qual é a nossa dignidade. A nossa dignidade está em Deus. A nossa dignidade é ser semelhante a nosso Senhor. Então, a inveja, ela tira esse conhecimento de que somos a imagem e semelhança de Deus, e aí a gente tenta buscar a dignidade em outras coisas que não sejam em Deus. E aí vemos tantas pessoas, tantas mulheres caricaturadas, tantas mulheres com dúvidas da sua própria essência, do que elas mesmas são. Então isso parte um pouco, né, do pecado da inveja. Por ter esse anseio de confirmar a sua dignidade, mas não conhecendo qual é a sua dignidade, a gente acaba colocando outras coisas no lugar. Então, a nossa dignidade está em sermos semelhantes a nosso Senhor, em sermos como Deus, né? O homem e a mulher, mas a mulher se esqueceu disso. Por isso, a nossa essência tem sido tão atacada. Porque desde o início, Satanás já tentou contra essa essência. O valor como pessoa humana é exatamente igual. Nossa dignidade é exatamente igual à do homem. Mas nossa essência entre homem e mulher são diferentes, né? Temos chamados diferentes. E qual que é o nosso chamado, né? A partir do nosso primeiro chamado a sermos santos, a mulher foi feita para quê? Deus nos fez para quê? Para sermos auxiliar do homem. E antes que venham com mimimi de auxiliar é assistente. Não sou assistente, eu sou uma pessoa completa. O que é ser auxiliar? No dicionário, auxiliar significa se associar a outra pessoa. É você se juntar com outra pessoa, ser complemento para outra pessoa. Associação é isso. A associação é a junção de uma pessoa ou mais com o mesmo objetivo. Qual é o mesmo objetivo do homem e da mulher? Amar e glorificar a Deus. Então, homem e mulher, com suas características e essências diferentes, juntos, associados, um sendo auxiliar do outro, glorificam e amam a Deus. E o chamado da mulher é muito claro. O chamado da mulher, o chamado do homem e da mulher é muito claro. Deus olhou para eles no paraíso e disse: crescei e multiplicai-vos, semeai a terra. O que é crescer e multiplicar? O homem com seu papel, o seu chamado à santidade através da paternidade e a mulher através da maternidade.
Esse é o nosso chamado, esse é a nossa essência, a maternidade. Mas não só a maternidade biológica. Para que a gente possa exercer bem a nossa maternidade, nós precisamos desenvolver a nossa maternidade espiritual. A gente precisa entender que somos seres holísticos, né? Somos corpo e somos alma. Somos corpo e espírito. Não adianta eu desenvolver bem o meu corpo, né? Malhar, cuidar bem dele, se a minha alma está sendo deixada de lado. Para que eu possa exercer a minha maternidade com plenitude, eu preciso exercê-la espiritualmente. Esse é o nosso chamado. E como que a gente consegue exercer a maternidade espiritual? Servindo. É servir. É servir o outro, estar a serviço do outro. O que uma mãe faz? A mãe cuida, a mãe gera a vida, a mãe dá a vida, a mãe dá a luz, a mãe leva Jesus. Então a gente precisa viver o evangelho. São Francisco de Assis fala que a todo momento as pessoas que estão à nossa volta sejam contagiadas com o evangelho e não exatamente com essas palavras, né? Mas se preciso for, a gente usa as palavras, ou seja, o evangelho deve estar impregnado em nosso ser de tal forma que ao olhar para nós, ao olhar para nosso estilo de vida, as nossas atitudes, a pessoa veja o evangelho, a pessoa veja Jesus. Então, exercer a nossa maternidade espiritual é você zelar, é você cuidar, é você formar, é você dar a sua vida os que estão à sua volta. E, assim, é até contraditório, né? A gente falar que a mulher pode ser o que ela quiser, esquecendo da sua essência, sendo que cada um das criaturas, dos seres existentes, são criados com um objetivo, né? As árvores crescem para dar frutos. Jesus amaldiçoou aquela figueira que não dava frutos, né? Porque ela não estava cumprindo o seu papel. Ele amaldiçoou uma árvore porque elas não estavam cumprindo o seu papel. Os animais têm o seu propósito. Eles crescem, se multiplicam e continuam dando sequência, né? À linhagem. O homem e a mulher não seria diferente. Por que o homem e a mulher não deveriam ter um chamado? Não deveriam ter a sua essência? É claro que nós temos. Não adianta queremos negar uma coisa que a própria palavra, o próprio Deus nos diz que sim. O chamado à maternidade vai além do biológico, né? Quando nós exercemos a nossa maternidade espiritual, a gente estamos sendo verdadeiramente humanos, verdadeiramente aquilo que Deus nos chama a ser, né? Estamos sendo livres em nós mesmos. Estamos sendo a nossa... Nós reconhecemos a nossa essência e sabemos o porquê nós estamos aqui e para que nós devemos servir. E a mulher, ela pode exercer a maternidade dela em diversas realidades, né? Uma mulher casada com filhos, ela exerce a maternidade dela espiritual e biológica juntas. Ela precisa cuidar e zelar daquela criança fisicamente, mas também espiritualmente. Ela deve formar aquela criança intelectualmente para que ela seja seja plena, né, em suas potências. Uma mulher solteira e uma mulher religiosa exerce a maternidade espiritual através do serviço, né, as religiosas, através do serviço no convento, através do serviço no mosteiro, servindo as outras pessoas. As solteiras se aprimorando, conhecendo a si mesmo,
cuidando de quem está à volta, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá de servir. Quando eu casei, e eu ainda não tinha minha filha, o que eu decidi fazer, assim, quando eu vi que eu não estava grávida e eu poderia fazer alguma coisa para servir além né, da minha realidade de casada, eu ia visitar sempre uma amiga que tinha já 3 filhinhos pequenos, escadinho, e ela estava muito supercarregada. Então, através desse meu serviço a ela, eu estava exercendo a minha maternidade espiritual. Eu estava ajudando quem estava precisando no momento. Eu estava ali presente com ela. A gente sabe que a realidade de uma mãe de crianças pequenas é muito corrida, né? E às vezes a gente não consegue dar conta de tudo. Então, a gente ter essa sensibilidade de aproveitar as oportunidades para exercermos a nossa essência para Deus é como Estevão. No evangelho de segunda-feira, Estevão, ele sabia aproveitar as oportunidades da igreja que Deus dava a ele para servir mais a igreja. Ele visitava os doentes, ele ia dar comida a quem precisava. Ele cumpria com o seu chamado, ele observava as oportunidades que Deus ia dar, que Deus estava dando para ele. Isso se dá através de uma vida de intimidade com o Senhor, é de saber discernir, né, qual é a vontade de Deus para você nesse momento. E as oportunidades vão aparecendo. E quando elas aparecem, a gente deve agarrá-las e fazer a vontade de Deus nesse momento. Então, ao servir essa minha amiga, que estava precisando de ajuda com a casa, com as crianças, era uma oportunidade de exercer a minha maternidade espiritual. Me formar com a realidade dela, observar como ela dava ordem, né? As coisas em volta. Então, às vezes você tem uma amiga, às vezes você tem um parente, às vezes você tem um dom específico que pode servir na comunidade, na paróquia que você frequenta. Isso é exercer a sua maternidade espiritual. É se doar, é colaborar para que os planos de Deus fluam. Mas para isso, para que a gente possa exercer bem a nossa maternidade espiritual, nós precisamos ter vida espiritual, intimidade com Deus. E eu não estou falando de grandes exercícios, né, espirituais. Você precisa. Já falei isso em várias vezes em outros vídeos. Você não precisa ter horas e horas de meditação. Gente, o mínimo que a gente pode fazer é um diálogo com o Senhor durante o dia. É o mínimo. Eu sei que a realidade urbana, as distrações do mundo são tantas que a gente acaba não tendo nem um diálogo. Ou seja, nós não estamos fazendo nenhum mínimo que o Senhor nos pede, nós não estamos cuidando do nosso espiritual, nós não estamos cuidando do que realmente importa. Para que possa, né, despertar em vocês essa vontade de querer ter uma intimidade com o Senhor, eu vou compartilhar com vocês uma experiência minha, porque assim, eu não chego nem aos pés de ser santa. A minha realidade é completamente normal. A minha realidade tem caos durante os dias, dias em que nosso hormônio, né, o nosso corpo feminino, a gente está prostrada, sabe? Tem dia que a gente está de TPM, a gente não se aguenta, a gente não consegue fazer nada, nada, nada. Mas eu sou uma pessoa completamente normal. Mas o mínimo de intimidade eu busco ter com o Senhor. Durante o dia, durante alguma leitura e durante os meus afazeres do dia, eu busco esse diálogo, eu busco conversar com Deus. E uma vez na missa, né, na comunhão, eu estava fazendo minha ação de graça e aí eu comecei a falar com o Senhor assim, Senhor, eu não consigo entender
A minha inteligência não consegue conceber o quão poderoso tu és, porque tu és tão grande, mas tão grande, que diante da sua grandeza eu reconheço a minha pequenez. Eu vejo o Senhor onipotente, eu vejo o Senhor forte, eu vejo o Senhor poderoso. E como o Senhor se torna tão próximo e tão pequeno na Sagrada Eucaristia. Como o Senhor se torna tão pequeno, a ponto de se submeter a mim. Eu não consigo conceber, Senhor. Como o Senhor é tão grande e tão pequeno. Como o Senhor é tão grande e tão próximo de mim. A minha inteligência não consegue conceber. O Senhor poderia me ajudar a entender. O Senhor poderia falar comigo. E aí, fiz a minha ação de graça, fiz esse breve diálogo com o Senhor. Chorei horrores, né? Porque minha alcoólica não chora qualquer coisa. Chegando em casa, minha avó paterna me manda uma mensagem. E ela me manda uma mensagem assim: oi, minha filha, tudo bem? Uma amiga minha estava mexendo no seu Facebook e ela viu algumas postagens suas e ela ficou maravilhada. Ela ficou maravilhada porque você é tão jovem, falando de coisas assim, tão transcendentes, tão importantes para a vida humana e com tanta sabedoria. Eu vou te mandar um áudio que ela me mandou. Ela mandou um áudio de 5 minutos. E a moça falava assim no vídeo: Eva, é tão bom ver que ela é uma jovem, que a gente consegue ver Deus próximo dela. Gente, ela usou exatamente essas palavras. A gente consegue ver Deus próximo da sua neta. Ele se faz tão presente no dia a dia dela que ela consegue enxergar ele. Ele se faz presente. E ela consegue transmitir isso para nós. Na hora que eu escutei ela falando aquilo, eu desabei. Eu falei assim, gente, como assim? E a mulher, 5 minutos falando isso. Eu falei assim, gente. E Deus, vocês conseguem entender que no mínimo do nosso esforço, Deus consegue nos alcançar? O evangelho de domingo, no dia 4, foi a passagem de Jesus falando com Pedro. Pedro, tu me amas? Apacienta as minhas ovelhas. E ontem, né, dia 7, dia do conclave, eu tava assistindo a live, eu cheguei um pouco depois. A pessoa que estava narrando a live, ela falou uma coisa sobre esse evangelho que eu não sabia. Ele falou que a tradução, né, a tradução mais fiel desse texto é que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, ágapes me, ou seja, Pedro, tu me amas com um amor divino? E Pedro, reconhecendo a sua pequenez e a sua miséria, né, de ter negado Jesus 3 vezes, ele fala: Senhor, filia-te. Ou seja, Senhor, eu te estimo. Senhor, eu te quero bem. E Jesus de novo perguntando: Pedro, ágapes me? E Pedro de novo respondendo: Senhor, filia-te. E na terceira vez que Jesus pergunta para Pedro, ele se rebaixa ao amor de Pedro. Já que Pedro, ele reconhece que Pedro não seria capaz de agapes-me pela culpa e pela pequenez de Pedro. Tudo bem, Pedro, eu entendo que você não consegue me amar com um amor ágape, mas eu aceito o seu filia. Pedro, filias-me. E aí Pedro se dá conta. E aí ele se entristece, porque ele, ele viu que Jesus, tão grande e poderoso, aceita até o mínimo, ao mínimo de esforço. Ele se rebaixa ao mínimo. Ele mendiga o mínimo do nosso amor. E Pedro se entristece e responde a Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. Deus sabe da nossa pequenez. Ele sabe que a gente não é capaz de muito. Mas ele está disposto a ir ao nosso encontro com o que nós temos, com o pequeno que nós temos. Basta que a gente se aceite com esse pouco que nós temos a dar a Deus. É tudo isso que ele pede. Então, para a gente ter uma vida espiritual, eu não estou
fazendo apologia de que você deve sempre dar o seu mínimo a Deus. Mas que se você não dá nada, você vai precisar partir do mínimo, minha amiga. Você vai precisar partir de pouco, aceitar que você é capaz de pouco diante de Deus. E aceitando que você é capaz de pouco, nós vamos crescendo na espiritualidade, nós vamos crescendo na intimidade com Deus. E assim, crescendo na intimidade com Deus, vamos atingindo a nossa essência, a nossa maternidade espiritual de forma melhor e de forma mais plena. Mas sempre em Deus. Entendeu? E não adianta nós queremos servir a todos se nós não estamos debruçadas no Senhor. Se nós não estamos abandonadas no Senhor. Não adianta a gente querer servir, exercer a nossa maternidade espiritual se nós não temos um mínimo, que é a base, a intimidade com Deus. Não adianta nós queremos servir espiritualmente aos outros se nós não temos um mínimo para nós. Isso deve partir sempre de nós primeiro. A nossa maternidade espiritual precisa que nós estejamos unidas, gente. Não há como exercermos uma boa maternidade biológica, uma boa maternidade espiritual sem a formação da nossa alma, sem a intimidade do Senhor no nosso coração. É através da oração, através da intimidade com Deus, que nós iremos cumprir, né, o nosso chamado. A gente precisa se aprofundar na nossa essência. Nós mulheres somos muito afetuosas, né? Nós temos esse universo dos afetos muito eloquente dentro de nós, e para que a gente possa se entender melhor, eu recomendo muito essa leitura. O Alfabeto dos Afetos. Vou deixar aqui na descrição. Ao você se conhecer, né? Ao você se formar interiormente, ao você saber qual é a sua essência e se desenvolver a cada dia mais dentro de si, esse é o verdadeiro empoderamento. A mulher é chamada à maternidade e o homem à paternidade. Somos feitas de Adão, da costela de Adão. Somos feitos para o coração, protegemos os órgãos vitais. Somos chamados ao interior, a uma vida interior. Ainda mais que o homem. E uma vida interior bem desenvolvida, bem formada, ela é capaz de gerar vida nos outros. É capaz de contagiar quem está à nossa volta. Sim, exercendo, né? Sabe, tendo consciência de nós mesmos, tendo a consciência da nossa dignidade, do nosso valor, do nosso chamado, somos livres. Você consegue entender a sua liberdade. Você consegue entender o seu limite. Você consegue entender até onde você vai e até onde você não vai. Porque para a gente servir, digo novamente, para a gente servir ao outro, nós precisamos estar bem. Para que eu possa servir uma comunidade, para que eu possa servir uma amiga, para que eu possa servir a minha família, para que eu possa servir no meu trabalho, para que eu possa servir no meio onde eu convivo, eu preciso estar bem. Não só fisicamente, mas espiritualmente. E a alegria, já falei isso no vídeo, há 2 vídeos atrás, a alegria, né? A alegria da alma humana vem através do serviço. Uma das formas de sermos felizes e alegres é servirmos. A gente não vê uma pessoa que não serve, a gente não vê uma pessoa que não faz nada pelos outros, que não move uma palha para tornar a vida do outro mais fácil, mais alegre. A gente não vê uma pessoa dessas feliz. Sempre está depressiva, sempre está com crises de ansiedade. Uma pessoa que serve, que sabe o seu papel. Está
está inundada pela graça, está inundada pelo dom da alegria. Eu não estou falando de sobrecarga, eu estou falando daquela pessoa que ela é tão fechada em si que ela não consegue lidar nem com os próprios problemas e por isso se fecha. Ela não busca ir além, ela acaba deprimindo, ela acaba entristecendo. A partir do momento, a maternidade biológica faz muito esse movimento com a gente. Ou você vai, ou você vai. Ou você vai, ou você racha. Porque assim que nasce um bebê, você olha, ou eu cuido dele, ou ele morre. Não interessa se eu tô com sono. Não interessa se eu tô com fome. Não interessa se eu ainda não tomei banho. Ou eu cuido dessa criança, ou ela morre. Então você é obrigada, você se vê nessa situação de sair de si obrigatoriamente. E aí você começa a servir. E a alegria vem. Porque você serve. Porque você se alegra ao ver aquela criança bem. Aquela criança bem cuidada. Você se alegra ao ver que você está dando tudo de si. E isso não é só possível na maternidade biológica, minhas amigas. Isso é possível numa maternidade espiritual. Numa vontade de sair de si. Óbvio, ajudadas pela graça. Ajudadas pelo amor de Deus, pela misericórdia infinita. Mas esse movimento deve partir de você. Esse movimento deve vir de dentro. Eu quero ser melhor. Entende? Então, cuide. No Novo Testamento, Jesus ele aprimora, né, os 10 mandamentos em 2 apenas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Devemos sim nos amar, para que a gente possa amar o outro. Devemos nos amar tanto a ponto de querer amar o outro como a nós mesmos. Devemos sim cuidar de nós. Devemos sim cuidar de nós, mas sabendo que tudo é graça. Tudo vem de Deus. Todo o seu bem-estar vem de Deus. E exemplo maior de confiança e consciência de si é Nossa Senhora. Servindo, sempre servindo, sempre obediente. Nossa Senhora, quando o anjo de São Gabriel anunciou que ela daria a luz ao Filho de Deus, ela disse seu sim, mesmo não sabendo como isso ia acontecer. Ela não duvidou da graça. Ela não duvidou do poder de Deus. Mas ela perguntou, como isso irá acontecer se eu não conheço homem algum? Ela sabe da sua realidade, ela se conhece. Senhor, mas eu não conheço homem algum, como eu irei conceber? Senhor, eu não tenho capacidade para exercer esse chamado que o Senhor me disse. Como eu irei fazer? Como eu irei exercer a minha maternidade espiritual, a minha maternidade biológica? E a graça vem a nossa vida. A partir desse movimento de liberdade que temos, olhando para nós mesmas e tendo a consciência de quem nós somos e para que nós fomos chamadas, somos realmente, de fato, livres e empoderadas, porque exercemos que nós somos de essência. E é indebitável que existe sim a essência da mulher. Eu comentando com a Cintia esses dias sobre o filme do Conclave, o mundo, ele tenta tanto, né, nos ofuscar, ele tenta tanto lacrar, né, em cima dos valores cristãos, mas que para fazer um personagem, vou dar um spoiler aqui, para fazer um personagem hermafrodita, né, um papa feminino, foi preciso incutir naquele personagem características femininas. Foi preciso fazer com que ele se parecesse uma mulher. Foi preciso que ele tivesse características da essência feminina. O detalhe, né? Ao olhar, ao abençoar os alimentos no jantar lá com os cardeais,
ele é observador e ele é detalhista e ele fala: Senhor, abençoe esses alimentos. E aí todos os homens, né, querendo já comer, amém. Sentou para comer e ele continua parado, em silêncio, aguardando eles perceberem que ele não tinha acabado de fazer oração. E aí ele fala: abençoe as irmãs que cuidou dessa refeição para que possamos desfrutar desses alimentos tão deliciosos. Cuidado que elas tiveram, olha só o detalhe, a minuciosidade da alma feminina. Abençoe as pessoas famintas que não podem desfrutar dessa mesma refeição. A generosidade. Foi preciso incutir características femininas. Então é impossível você querer negar que a essência feminina é a mesma essência do homem. Impossível. A própria mídia tenta lacrar e não consegue. A própria mídia tenta mostrar que, não, sim, o homem e a mulher é apenas questão de cromossomos. Não. Existem questões espirituais, questões emocionais diferentes. E eles sabem disso. Não caia nesse jogo, minhas amigas. Não caiam. Tenham consciência de si, saibam da sua dignidade, que somos filhos, somos semelhantes a Deus. E que Deus nos pede para exercermos a nossa maternidade espiritual e a nossa maternidade biológica. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se identificado e entendido o que eu quis dizer. Existem vários livros, né, sobre feminilidade, sobre dignidade da mulher. Eu não li todos, não li muitos também, mas eu posso deixar aqui algumas indicações que eu sempre vejo mulheres que já leram, mulheres que gostaram muito. Eu vou deixar aqui. E todos os livros que eu mencionei também, vou deixar no box de descrição para vocês irem procurar, porque são ótimos livros, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilha e a gente se vê no próximo Febras. Um beijo. Fiquem com Deus.